Olá, amigos do Frei Anselmo, é sempre uma alegria estarmos juntos, é um prazer poder usufruir desses momentos com você e podermos juntos refletir sobre os ensinamentos que nos chegam pelos benfeitores espirituais, que a doutrina espírita nos oportuniza, sempre fundamentados no Evangelho de Jesus. Vamos agradecendo a ele, esse nosso irmão mais velho, muito mais evoluído, por confiar no nosso progresso, por se disponibilizar a nos ajudar a evoluirmos com mais certeza, com mais confiança e por permitir que possamos continuamente sermos assistidos dos seus emissários no nosso dia a dia. Agradecer também a Deus, nosso Criador, por todas as oportunidades que temos de realinhamento com a sua lei. E o nosso tema de hoje está no livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E é o item 43, Críticos Impiedosos. Muito interessante nós pensarmos nos dias atuais sobre isso. O texto vai nos falar de todos aqueles pontos, né, que nós usualmente criticamos no nosso dia a dia. Vai nos dizer, por exemplo, que não nos devemos permitir, né, ser como críticos da terra que apenas veem o que lhes apraz, conseguindo descobrir um humilde cascalho no leito de um rio ou de brilhantes preciosos. É muito complicado isso no nosso dia a dia, porque nós temos, na verdade, uma facilidade muito grande para ver o erro do outro e, claro, desculparmos o nosso, né? O, é a trava, né, no olho que nos impede de enxergar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias imperfeições. E aí eu quero começar pensando, já que o tema é críticos, numa frase, numa expressão usualmente aplicada, utilizada pelas pessoas quando vão fazer uma crítica. É normal as pessoas falarem, olha, vou fazer uma crítica construtiva. E essa expressão sempre me incomodou muito, porque num primeiro momento, crítica nenhuma constrói. O que constrói, na verdade, pode ser a reflexão que a crítica que alguém me fez me provoque depois que eu absorver a crítica. Porque não há quem, quando ouve que vai receber uma crítica positiva, fique feliz. Porque, de um modo geral, o objetivo é a crítica no sentido de apontar no outro coisas que nos desagradam. E para justificar o que eu estou falando, eu vou pegar o dicionário, estou pegando Michaelis online, e vamos ver a definição de crítica, que significa criticar, né? Segundo o dicionário, é analisar verbalmente ou através da escrita, de forma racional e detalhada, as características de qualquer obra científica, artística ou literária. Ou seja, ao avaliar, você avaliar aquilo que nós estamos colocando aqui, para reflexão minha e sua, você vai fazer uma crítica. Existe um outro sentido coloquial, que é fazer comentários sobre os defeitos de alguém ou de algo. Defeitos.
não sobre aspectos a serem melhorados, né? E um outro sentido é de alguém, né? É o ridicularizar alguém através de comentários maledicentes. E aí a gente percebe que muitas vezes a crítica, ela sempre tem o objetivo de denegrir algum ponto no outro. Inclusive, isso está num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta se é permitido repreender alguém ou mostrar os defeitos de alguém publicamente. E a resposta é que tudo depende da intenção, do quanto aquilo prejudica um grande número de pessoas. E eu me pego sempre pensando nisso quando eu vou fazer uma crítica. Porque eu sei que a minha crítica nunca vai ser positiva. Não só porque a definição explícita da palavra é de que a crítica não é positiva, ou seja, é uma invenção, é o modernismo que se criou para tentar suavizar o comentário. Há quem use também a expressão feedback. Vou te dar um feedback. E aí as pessoas esquecem que o feedback não é obrigatoriamente positivo ou negativo. Ele pode ser as duas coisas. Porque feedback não é crítica, é retorno. A tradução literal é retroalimentação. Então, eu dou uma informação para alguém para que a pessoa aperfeiçoe o que ela está fazendo. E claro que aí tem o aspecto positivo e o negativo. Na crítica, não há aspecto positivo, porque a crítica envolve fazer uma análise racional e detalhada, usando como base o meu arcabouço de conhecimento e as minhas referências. Nessas minhas referências, eu vou acabar fazendo uma outra coisa que envolve julgamento. Aliás, um dos significados do verbo julgar é apreciar, aquilatar, avaliar, né? Ser crítico acerca de alguma coisa. E também decidir e resolver como árbitro, pronunciar ou lavrar uma sentença de absolvição ou condenação e formar juízo acerca de algum assunto. Ora, Jesus nos diz para que com a medida que julgarmos, seremos julgados. E nós acabamos tendo que pensar que com a medida que criticamos, seremos criticados. Porque se julgar é fazer um juízo crítico a respeito de alguma coisa, eu tenho que estar preparada para fazer um juízo crítico a meu respeito. Mas claro que isso não é usual. Dificilmente eu estou preparada para receber uma crítica. Quando eu falo eu, não sou eu, são as pessoas de um modo geral. Porque nós precisamos pensar que sempre que há algum aspecto menos bom ou negativo, também há um aspecto positivo. E é esse aspecto positivo que nós precisamos ter em mente. Por quê? É mostrando o lado positivo para a pessoa que nós podemos ajudá-la a melhorar. Porque ela vai ter uma condição
de ver que ela não faz as coisas todas erradas. A hora que eu aponto uma crítica, que aqui é a Joana de Ângeles nos fala e nos chama de críticos impiedosos, que são aqueles que realmente vazem com a necessidade, com a vontade de punir o outro, né? Essas pessoas são aquelas que não estão satisfeitas de forma nenhuma e que também se veem como o melhor exemplo a ser seguido, como estando certo. E nós precisamos perceber que na nossa vida as nossas certezas não são absolutas, porque nós ainda estamos em aprendizado, né? Nós acabamos esquecendo que nós não estamos no mundo para agradarmos uns aos outros, mas para evoluirmos em conjunto. E que, na evolução, são considerados pela lei divina os nossos acertos e as nossas tentativas de desvirtuamento da lei divina. Ora, se são considerados os nossos acertos, é porque eles têm valor. E a hora que nós ajudamos o outro a perceber os acertos deles, nós acabamos fazendo dando a eles um auxílio e tendo um gesto caridoso, porque é muito difícil, pela forma como o mundo se comporta, quando eu digo mundo, são as pessoas, né? Somos nós no mundo, nos comportamos, favorecer que as pessoas conheçam suas próprias qualidades. De um modo geral, quando nós pedimos para alguém em 10 segundos nos relacionar 3 qualidades, a pessoa vai ter que parar para pensar. Porque ela não está acostumada a ter esse tipo de solicitação. O que ela está acostumada é receber comentários, nem sempre agradáveis, sobre o seu proceder, sobre até a forma como se veste. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa, ou já fizeram isso conosco, e nos falaram: nossa, essa roupa não ficou bem em você. Qual a necessidade de fazermos comentários pessoais sobre as outras pessoas? Quando eu falei do feedback, o feedback é usado em situações profissionais e estudantis também, mas principalmente profissionais, em avaliações de performance em empresas. Então, o funcionário recebe um feedback do seu comportamento profissional. Pontos positivos, pontos negativos, ou não tão positivos. Porque, claro, no mundo de provas e expiações, onde todos estamos aprendendo, nós não temos só acertos. Mas os acertos também existem. E a hora que eles são valorizados, eles me ajudam a resolver os pontos que não são tão positivos. Não porque melhora a minha autoestima, eu não estou aqui falando de autoajuda. É porque eles me mostram que o outro teve a atenção de levar em consideração as minhas tentativas positivas, as minhas tentativas de acerto. E não apenas observar com olhos críticos e com julgamento o meu dia a dia. Comentários pessoais, de um modo geral, são deselegantes.
são deselegantes no sentido da educação. Falar para uma pessoa que ela não está bem vestida, que ela não sabe se comportar, que ela fala errado, né? São situações que denigrem de fato o outro e faz com que ele se torne arredio. Mas a pessoa fala errado, erra no português. Então eu, na verdade, estou fazendo uma caridade para ela. Será que a nossa intenção, voltando para o Evangelho, segundo o Espiritismo, será que a intenção que eu tenho é caridosa? Porque se for caridosa, eu posso, por exemplo, repetir a frase que ela falou, corrigindo o português. Em vez de falar para ela, olha, você falou errado. Quando fala aqui no julgar, que é ridicularizar outra pessoa, no criticar, né? Quando fala que é ridicularizar alguém, é quando nós arremedamos o outro, quando nós procuramos falar como o outro fala, fazer o gestual que o outro faz, como deboche, como uma forma de mostrar, tá vendo como é feio o que você está fazendo? Mas por que nós não fazemos isso quando está bem feito? Por que nós não falamos para a pessoa, nossa, você fala muito bem, você não comete erros quando fala. Porque aí eu não vou ajudar a pessoa a melhorar. Será que meu objetivo, eu volto a perguntar isso e vou bater e vou falar, penso muito sobre isso. Será que o meu objetivo é que ela fale certo? E mesmo que seja eu mostrando o erro e pensando aqui como alguém que segue, ou que fala, ou que procura seguir os ensinamentos de Jesus. Eu estou sendo caridosa? Qual é o tom que eu uso para falar? Qual é o olhar que eu dou para a pessoa ao falar? Qual é a minha intenção? Ser crítico num mundo de provas e expiações é muito fácil. Há muito a criticar. Mas ser construtivo no mundo de provas e educação e expiação, desculpem o educação, né? Mas é que é quase a mesma coisa. Ser crítico num mundo de provas e expiações é fácil. Reafirmo. Procurar ver o que é bom vivendo no mundo de provas e expiações é bem mais difícil, porque vai exigir de mim uma atenção no bem, o foco no que é bom, no que é agradável. E enquanto nós somos pessoas que no nosso dia a dia dizemos que alguém estragou o nosso dia simplesmente por uma palavra indelicada ou porque nos fez uma crítica, é valorizar demais a opinião alheia. Porque o caminho evolutivo de cada um de nós é individual. E as nossas escolhas é que determinam o nosso caminho evolutivo. Eu não consigo evoluir com as escolhas feitas pelo outro. Muitas vezes, o que das pessoas nos incomoda, a ponto de nós fazermos críticas a elas, são coisas que para elas não são importantes, porque elas estão focadas naquilo que elas reconhecem como importantes no próprio processo evolutivo. Se eu prezo tanto a caridade, o amor ao próximo,
Eu tenho que começar a pensar que caridade eu pratico quando eu faço um comentário pessoal, nem sempre positivo. E eu vou voltar para dois exemplos. Quando eu digo para uma pessoa que ela se comportou mal, que ela não estava bem vestida ou que ela falou errado. Qual a caridade que eu estou fazendo? Ela está com outra roupa, ia mudar alguma coisa na vida dela? O eu falar algo tão pessoal, que tem a ver com gosto pessoal, porque ela pode estar muito mais bem vestida que eu e eu achar que ela não está bem vestida porque eu não gosto do tipo de roupa que ela usa. E aí? O meu gosto é determinante para o padrão das pessoas? A minha forma de fazer caridade é determinante para o padrão que o outro deve fazer? Será que tem forma errada de fazer o bem? Porque a gente, inclusive, critica a forma como o outro faz uma prece, a forma como o outro dá um exemplo, a forma como o outro trata as pessoas. Será que quando nós fazemos esse comentário para o outro, nós estamos tratando o outro bem, como nós gostaríamos que fôssemos tratados? Porque nós devemos, segundo a lei divina, fazer para o outro o que nós queremos que nos façam. Ora, se eu não gosto de ser criticada, por que eu critico o outro? Percebe? Eu não estou fazendo para o outro o que eu quero que façam para mim. Eu recebo de volta o que eu dou. Então eu tenho que fazer para o outro o que eu quero receber e não dar ao outro mesmo que ele me dá. Parece sutil, né? Mas não é. Porque a hora que eu quero dar ao outro o que ele me dá, eu estou revidando. Então, se o outro não me trata bem, por que eu vou tratar bem? Agora, a hora que eu quero ser bem tratada e começo a tratar bem as pessoas, que eu quero ser acarinhada e eu começo a dar carinho, que eu quero ser bem acolhida e eu começo a ser acolhedora com as pessoas, eu vou começar a receber o meu retorno. E eu vou deixar de ser impiedosa e vou passar a tentar ser solidária, humana, amiga, respeitosa. E vou começar a preparar a minha volta, ao meu redor, situações que me tragam isto como retorno. Mas claro que não é imediato. Primeiro, porque eu tenho que ser persistente na minha mudança. Eu tenho que buscar comprovar que eu realmente estou focada muito mais no bem, no bom, do que no ruim e no mal. Ou seja, eu preciso estar convicta de que eu, de fato, quero mudar aquilo que eu recebo. E que eu, de verdade, quero dar ao outro o que eu gostaria de receber. Eu preciso me autoprovar. Eu preciso me autodisciplinar para poder receber. Além disso, tem um período de inércia. Qualquer mudança que a gente faça,
Demora para as pessoas notarem, não demora? Há quem reclame, por exemplo, que corta 2 centímetros do cabelo e a pessoa com quem ela vive não notou, não é? Então, qualquer mudança sutil é, é mais difícil de ser percebida. É um pouquinho menos clara para quem está à nossa volta. E quando envolve comportamento, postura, forma de falar, acolhimento, forma de demonstrar o que nós sentimos, é um pouco mais demorado. Porque, de um modo geral, nós sempre achamos que a pessoa é daquele jeito. A gente costuma, mais do que julgar, eu costumo dizer que a gente costuma executar a sentença, né? A gente julga, condena, executa a sentença. Porque a gente determina que a pessoa é tal coisa. A gente não consegue perceber que a pessoa está tal coisa, está em tal situação, está tendo determinado comportamento. Nós também não levamos em consideração o que pode estar acontecendo com a pessoa. A gente já vai e já dá uma sapecada mesmo. E nessa sapecada, nós deixamos de lado a nossa bondade, a nossa preocupação em ajudar a pessoa a melhorar a situação em que ela está. Porque não é a crítica que vai ajudá-la a mudar, é o apoio, é o amparo, é a solidariedade. Então, enquanto eu for uma crítica impiedosa e me unir, né, a pessoas que também são críticas, eu vou estar ajudando a manter as situações inalteradas. E um dia a minha consciência vai me acusar e cobrar de mim essa mudança. Por isso que eu falei da convicção. Nós precisamos estar convictos de que queremos de verdade a nossa transformação e nos transformarmos em seres de apoio e não de crítica. A Joana de Ângeles, esse texto, dá uma série de exemplos de crítica, né? Que se faz no dia a dia. Né? Mas, para conquistar o reino de Deus, não devemos estar contando, né, com aplausos enganosos da terra. Devemos estar trabalhando com a nossa consciência tranquila. E aí eu preciso pensar nos momentos em que eu vou criticar, se a minha consciência vai ficar tranquila. Ou se eu vou falar, tudo bem, a pessoa merecia ouvir. Porque se eu achar que a pessoa merecia ouvir, eu tenho que lembrar que eu também mereço ouvir várias coisas. Inclusive a resposta da pessoa que que pode não me agradar. Eu já vi pessoas fazerem críticas indelicadas e ainda reclamarem do outro não ter revidado, né? Porque assim, nossa, eu falei tudo que eu pensava e a pessoa nem respondeu nada. Então, respondeu porque ela não achou importante, ou porque ela não quis entrar num embate, ou porque para ela aquela crítica não fez a menor diferença. A crítica faz muito mais diferença para quem a emite do que para quem a recebe. Por isso eu comecei dizendo que a crítica só constrói muito depois de absorvida. E se ela não for nem absorvida, ela não vai construir mesmo.
Porque o que constrói é o autoconhecimento. O que nos edifica, nos ajuda a evoluir, é sabermos no que precisamos investir para evoluirmos mais rapidamente. E se a minha língua, o meu, a minha objetividade, o meu senso crítico, a minha racionalidade me levam a desgastes de relacionamento, é porque esses são pontos que me ajudam a me perder na minha rota evolutiva. Nós não estamos aqui para nos atritarmos, para nos criticarmos. Nós estamos aqui para evoluirmos em conjunto. E a evolução se faz pela compreensão, pelo entendimento. A consciência vai despertando pela expansão do nosso entendimento das situações, das pessoas, mas principalmente daquilo que nos move, ou seja, a nossa intenção. Então, meus amigos, o convite para nós no dia a dia e o convite que é feito pela Joana é que pensemos muito antes de emitirmos os nossos pareceres sobre situações e sobre pessoas. E pensemos se o meu parecer vai ajudar a construir ou não. Porque estamos hoje num momento que a construção é muito mais importante do que a destruição, ou do que o apontar os erros. A Terra está sendo já há quase 200 anos, ela está passando por um processo que envolve evolução e que envolve o tipo de espíritos, a condição moral dos espíritos que a vão habitar quando ela passar da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A Terra em si, ela continua sendo a Terra. O que vai mudar são os seus habitantes, porque quem torna a Terra de um mundo de provas e expiações somos nós que a habitamos. A hora que as pessoas que não estão mais em provas ou expiações não estiverem mais na Terra, ela vai se tornar um mundo habitado por espíritos em processo de regeneração. Ou seja, espíritos que estão mais focados no bem do que no mal. Então, se eu quero continuar habitando a Terra, se eu quero continuar investindo na minha evolução, o ideal é que eu queira continuar habitando a Terra, percebe? Ora, dentro desse conceito, eu preciso começar a tirar a minha atenção daquilo que eu considero o mal, ou o errado, ou o incorreto, e focar a minha atenção naquilo que eu considero o bem, o bom e o correto. É só uma mudança de foco da atenção. Essa mudança não é absoluta em nós, ela vai ser lenta, mas ela precisa começar pela atenção e o cuidado aos nossos atos, aos nossos comentários e ao que nos está movendo naquele momento. Porque se eu quero o bem, a hora que eu provoco a desunião, a desagregação, a irritação, a tristeza, a chateação, eu não estou promovendo o bem. Logo, eu não estou agindo como uma pessoa focada no bem. É bem didático, né? E é bem simples. O problema nosso é vencer esses nossos comportamentos que estão sedimentados há muitas encarnações.
Nós precisamos estar focados e atentos em nós, não na forma egoísta material, mas na forma de, se eu estiver focada na minha evolução, eu automaticamente vou estar contribuindo para a evolução daqueles que me cercam. Porque eu vou estar focada em ajudá-los a evoluir através da minha mudança, passando a promover a harmonia, a compreensão, o entendimento, valorizar a alegria. E tudo isso torna desnecessário os comentários individuais e pessoais. Os comentários de caráter puramente de gosto, não gosto, concordo, discordo. Eu tenho de pensar que o concordar é concordar em seguir a lei divina. Desculpem. Então, meus amigos, vamos, quem puder, leia com atenção esse texto da Joana e se identifique nos exemplos que ela dá dos críticos impiedosos. Procure se colocar tanto na posição de quem critica, como na posição de quem recebe a crítica. Porque só assim nós vamos começar a perceber que desculpem, que o que nós não queremos, nós não devemos fazer. Esse é o convite básico de Jesus: fazer ao próximo o que eu quero para mim. E esse é o convite que eu deixo aqui para a nossa reflexão. E eu estou refletindo sobre isso neste momento que estou gravando esse diálogo com você, e estarei também refletindo sobre isso quando você refletir, porque tudo isso é uma troca. Nós vivemos um mundo em que nós trocamos informações, conhecimentos, aprendizados. E é nessa troca que nós crescemos juntos. Eu espero que esse convite seja aceito por você na sua reflexão, porque nessa reflexão eu vou estar recebendo seus fluidos da sua reflexão. E isso vai me ajudar muito a evoluir na minha reflexão. Pensemos no que é bom. E se você está ouvindo, é porque você é uma pessoa que está focada na própria evolução. Siga assim. Continue investindo. Porque é assim que você vai, pela sua transformação, mudar a mim e mudar a todos aqueles que te cercam. É pelo seu exemplo, pela sua certeza, o amanhã será realmente muito melhor para todos nós. Não mais como críticos, mas como companheiros piedosos, solidários e fraternos. Beijo grande, que Deus seja sempre lembrado por você como seu Criador, como aquele que nos possibilita no dia a dia o realinhamento com as nossas escolhas e lembrando de Jesus, que nos provou que é possível, em meio às adversidades, ser bom, cumprir a lei divina e fazer a diferença. Que assim seja. Fiquem bem e se cuide.